Olá pessoal, então esse vídeo que eu vou apresentar para você agora faz parte de um conjunto de videoaulas de física básica em nível universitário e essas aulas foram pensadas para servir de complementação para cursos de laboratório e teóricos também. Tá? O vídeo vai ser mais ou menos focado na realização de um dado experimento, mas a gente também vai apresentar uma contextualização teórica que a gente julga ser necessária para o desenvolvimento desse experimento. Tá? Então o formato básico do vídeo vai ser a apresentação geral do experimento, a gente vai discutir de modo geral o que vai ser feito. Depois a gente vai fazer o desenvolvimento dos conceitos teóricos relacionados, isso vai incluir algumas demonstrações experimentais e a apresentação então do experimento, onde você vai poder nesse experimento coletar dados e depois tratar, fazer análise e relatórios. Uma coisa importante eu dizer é que caso você esteja usando esse material aí no curso de laboratório, é importante que você esteja em contato com o seu professor, Ele que vai te orientar nas atividades, nos relatórios, as avaliações e também mesmo parte do vídeo que ele acha mais importante ou menos importante você dar ênfase. Bom, esse material então foi baseado nessa bibliografia aqui. Então a gente tem a parte teórica baseada nesses 4 livros que estão mencionados aqui e a parte experimental ela foi toda baseada no livro de práticas do Laboratório de Física 2 aqui do Instituto de Física de São Carlos. Esse livro vem sendo desenvolvido desde a fundação do Instituto, tem contribuição de vários professores ao longo do tempo. A última compilação do livro foi feita pelo professor Schneider com alguma participação minha aí. Tá? Se você não tem acesso direto a essa apostila, você pode entrar nesse link aqui que eu estou mostrando, onde você pode fazer o download do PDF dessa apostila. Então vamos ao vídeo. Olá pessoal, então estamos aí no tema de oscilações mecânicas e o tópico que eu gostaria de discutir com vocês hoje é o oscilador harmônico forçado, onde a gente vai dar uma ênfase especial num fenômeno que é um dos mais importantes que você acha na natureza, e talvez um dos mais intrigantes, que é a ressonância. Em particular, a gente vai dar um enfoque na ressonância mecânica, mas vamos discutir também a ressonância de um ponto de vista um pouco mais geral, inclusive mostrando algumas analogias entre sistemas elétricos e sistemas mecânicos. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor aqui do Instituto de Física de São Carlos. Bom, gente, o nosso experimento principal de hoje é a ressonância mecânica, um sistema massa-mola. Então a gente vai discutir basicamente um sistema massa-mola, como um sistema massa-mola se comporta quando ele é forçado a oscilar numa certa frequência por uma ação externa, de uma força, por exemplo. Vocês vão ter a oportunidade de fazer algumas coletas de dados para depois fazer as suas análises e aprender um pouquinho sobre esse fenômeno, E o foco principal vai ser a relação entre a frequência daquela força que está excitando o sistema com a frequência natural do seu sistema massa-mola. E aí vai surgir esse fenômeno que é a ressonância, onde vocês vão poder observar diretamente no seu experimento a ocorrência dessa ressonância, no caso a ressonância mecânica. E aí, então, o objetivo vai ser você caracterizar qual que seria o comportamento, o que muda, por exemplo, quando você observa esse fenômeno de ressonância no sistema massa-mola oscilando no ar. Então, aqui, por exemplo, está o exemplo do sistema oscilando no ar. A gente tem aqui uma massinha, uma mola, e um disquinho aqui, cuja razão dele está aí vai ficar claro lá na parte experimental, e também comparar isso com o sistema massa-mola oscilando, por exemplo, em um fluido mais viscoso, por exemplo, aqui mostrado na água. Mas, como sempre, a gente vai fazer, antes de apresentar o experimento para você fazer a coleta de dados, uma introdução teórica, onde a gente vai discutir de maneira mais geral esse fenômeno que é tão importante, que é a ressonância, tanto a mecânica como outros tipos de ressonância. Bom, antes de mais nada, vamos começar então a discutir qual que é o comportamento geral que eu espero para um oscilador harmônico quando ele é forçado a oscilar numa certa frequência. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo típico que todos vocês devem já ter passado por isso, que é quando você está balançando uma criança. Um balanço é basicamente um pêndulo. E se você simplesmente abandona esse balanço para oscilar livremente, o que vai acontecer é que ele vai oscilar na sua frequência natural e com o tempo vai sendo amortecido. Então é um exemplo de oscilador amortecido.
Mas agora, se você fizer o seguinte, toda vez que o balanço vier, você dá mais um empurrão nele. E você faz isso de forma periódica, ou seja, de tempos em tempos, mesmo tempo, mesmo período, você vai lá e força esse sistema a oscilar, né? Quem vai estar definindo a frequência de oscilação no final da história vai ser você que está forçando o sistema a oscilar. E o comportamento geral do sistema, geralmente você espera que seja o quê? Bom, no início, provavelmente o pêndulo vai querer oscilar na frequência natural dele e vai ser amortecido, mas aí em um certo ponto, digamos assim, se você manter esse período e se você está sempre injetando energia do sistema, esse pêndulo vai oscilar com a frequência que você vai estar forçando ele oscilar. A gente diz que quando você consegue isso, a gente chega no que a gente chama de regime estacionário. Então, basicamente, o que a gente tem é uma coisa parecida com isso aqui, né? O sistema é colocado para oscilar, tá? E vai decaindo a amplitude de oscilação até um certo ponto, onde ele atinge um regime, que a gente chama então de regime estacionário, onde a frequência de oscilação é determinada pelaquela força motriz que está fazendo ele oscilar. Então, aqui ele já não oscila mais na sua frequência natural, ele vai oscilar na frequência da força. Tá? O outro regime a gente chama então de regime transiente. Mas as coisas mais interessantes que acontecem no oscilador forçado, elas de fato ocorrem nesse regime estacionário. E é por isso que a gente vai dar o nosso enfoque todo voltado para esse nosso regime estacionário. E o que a gente vai querer saber do sistema, né? Quais as perguntas que a gente precisa determinar? Então a gente vai usar como modelo o nosso sistema massa-mola e a pergunta principal vai ser qual a relação entre os comportamentos e o parâmetro da força aplicada e qual a oscilação com a oscilação no regime estacionário. Ou seja, como a frequência da força se relaciona com a frequência natural, por exemplo, como a amplitude de oscilação muda com a frequência da força ou com a amplitude da força aplicada, tá? E para isso a gente vai usar o nosso sistema massa-mola como modelo de oscilador harmônico, né? Forçado. Lembrando sempre que isso aqui é um modelinho, mas que a gente de fato pode estender essa discussão para vários outros sistemas. Qualquer sistema oscilando em torno de um ponto de equilíbrio estável pode ser modelado por um sistema de oscilador harmônico. Então isso é uma coisa bastante geral. Bom, pensando no nosso sistema massa-mola, o que a gente vai considerar? Bom, a gente vai considerar basicamente um sistema massa-mola amortecido, né, e forçado, porque a gente vai ter uma força agora que vai impor uma certa frequência de oscilação ao sistema. Quais os parâmetros que vão determinar o comportamento do nosso sistema? Bom, a constante da mola, né, a massa, como sempre, e o coeficiente de atrito viscoso. Então, isso aqui é o nosso oscilador harmônico amortecido. Só que agora a gente vai ter que considerar também os parâmetros associados à força motriz, né, que é basicamente a amplitude da força e a frequência dessa força, tá? Então, o que a gente pode considerar, então, é que eu tenho uma força viscosa agora, que é menos B vezes V, né, x ponto aqui representado, e a força restauradora, né? Além disso, a força motriz. Vamos descrever o sistema? A gente, novamente, aplica, obviamente, a segunda lei de Newton. Então, eu tenho menos Kx, força restauradora, menos BV, força viscosa, mais F0, cosseno de ômega t, que é igual a m vezes x2 ponto. Isolando o x aqui, dividindo todo mundo pela massa, né, a gente chega nesta equação aqui, ó, que basicamente eu tenho x2 ponto mais bm vezes x ponto, mais k sobre m vezes x, agora igual a f0 sobre m cosseno de ômega t. Né? Novamente, a gente já definiu, né, que b sobre 2m é o nosso parâmetro de amortecimento, gama, e raiz de K sobre M é a nossa frequência natural de oscilação do sistema, ômega zero. Então a gente pode reescrever essa equação dessa maneira, né? x2 ponto, aqui aparece o 2 gama, aqui aparece o ômega zero quadrado e aqui a força. Ok, então nós já temos a nossa equação de movimento que vai descrever o comportamento desse sistema. Agora vamos procurar por uma solução dessa equação de movimento, tá? Para isso, a gente vai novamente usar um pouco da nossa intuição física, né? Então, vamos pensar novamente nessa história do que a gente está procurando como solução. Bom, nós já sabemos, né? A nossa equação é essa daqui, tá? E nós já sabemos o que procurar. Nós sabemos que a gente quer uma solução x de t que seja periódica, obviamente,
né? O sistema vai oscilar com um certo período, que tem amplitude constante. Importante isso, porque eu estou supondo que o regime estacionário já foi atingido e a amplitude de movimento não varia mais, né? Então, a nossa solução vai ter amplitude constante e que vai oscilar na mesma frequência da força motriz, outra característica que a gente espera para o regime estacionário. Ok, mas a fase entre a força aplicada e a resposta, que é o deslocamento, ela não necessariamente precisa ser fixa, ela vai depender de alguns parâmetros. Então, nós vamos deixar o parâmetro de fase também livre na nossa solução. Veja que, então, agora a minha solução é x de t igual a uma amplitude vezes cosseno de ômega t menos delta. Normalmente, lá no oscilador harmônico simples, né, onde a gente tinha uma solução desse tipo também, a gente colocava um sinal positivo aqui. Aqui a gente já está antecipando o sinal negativo, por quê? Porque a gente sabe que o deslocamento vai estar sempre defasado em relação à força, está sempre atrasado. Então, esse sinal vai ser naturalmente incorporado aqui como negativo. Bom, como é que a gente pode saber agora quais as condições para que essa nossa proposta de solução, isso aqui ainda não é uma solução, uma proposta de solução, porque eu não defini quem é a amplitude, quem é a fase, quem é a frequência, nada disso, né? Como a gente pode saber que essa proposta de solução vai ser solução da nossa equação? Bom, a mesma coisa de sempre, né? Derivo uma vez, derivo duas vezes e substituo, então, aqui na minha solução. Bom, substituindo aqui a segunda derivada, a primeira derivada e a própria função, a gente tem essa expressão aqui, né? Onde a gente agora tem que analisar quais as condições para que essa equação seja satisfeita. Aquela velha história, né? Transformei uma equação diferencial numa equação algébrica, que é a nossa equação característica, tá? Para fazer isso, gente, agora a gente precisa considerar algumas coisas. Primeiro, né, os argumentos das funções harmônicas aqui, né, os cossenos e senos, tem que ser os mesmos para eu conseguir comparar, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir esses cossenos e senos aqui para que sempre apareça o termo cosseno de ômega t ou seno de ômega t. Se você fizer isso, né, a gente vai ter uma expressãozinha aqui mais complicada, é só abrir aqui, ó, cosseno de A menos B, vai dar isso aqui, né, seno de A menos B e assim por diante, tá? A gente tem essa expressão. Agora, né, eu só estou reescrevendo essa expressão aqui, vamos fazer o seguinte, vamos reunir todos os termos que tem cosseno de ômega t multiplicando. Então, seria esses termos aqui que multiplicam os cossenos vermelhos aqui. O resultado disso é essa função aqui, todos aqui são esses termos que multiplicam os cossenos, tá? Mas agora a gente também tem os termos que multiplicam os senos de ômega t, que são esses termos aqui. Né? Então, se você olhar aqui, ó, é esse e assim por diante. Né? Esse aqui e assim por diante. Tá? Isso aqui, obviamente, tem que ser igual a zero. Né? Deixei tudo para o lado de cá da igualdade. Bom, aí a gente vai usar novamente a nossa propriedade de senos e cossenos de serem funções linearmente independentes. Né? O que quer dizer que se eu tenho um coeficiente multiplicando um cosseno e outro coeficiente multiplicando um seno com o mesmo argumento, né, isso aqui só pode ser igual a zero se esses coeficientes forem simultaneamente iguais a zero. Né? Então, se eu tenho aqui o argumento de ômega t, e isso tem que ser para qualquer tempo, isso implica que esse termo vai ser zero e esse termo vai ser zero. Vamos começar com esse aqui, ó. Se eu igualo esse termo a zero, né, você pode rearranjar esses termos aqui, os senos e cossenos, para criar, então, esse coeficiente, que é a tangente de delta, e mostrar que isso é igual a 2 gama ômega, que é a frequência da força, dividido por ômega zero ao quadrado, que é a frequência natural, menos ômega quadrado. Então, está definida aqui qual que é a fase que faz com que aquela minha solução seja satisfeita. Tá? O outro termo, igual a zero, vai te dar basicamente essa função aqui, né? Onde você tem esses termos aqui, igual a f0 sobre m. Esse f aqui ficou o f', mas é f maiúsculo, tá? Como todos os outros. Bom, aqui fica mais complicado você isolar para tentar obter, por exemplo, quem seria essa amplitude A, né? Mas eu já conheço a fase, né? Então, basta determinar esses cossenos e senos aqui das fases em termos dos parâmetros do problema, que são a frequência da força, o coeficiente de amortecimento e a frequência natural. Para isso, gente, olha, isso aqui é uma tangente.
é um número dividido por outro. Se eu olho isso num triângulo retângulo, esse número aqui, esse 2 gama ômega, é o cateto oposto, enquanto que ômega 0 quadrado menos ômega quadrado é o cateto adjacente. E a tangente de delta, então, é isso dividido por isso. Então, delta é esse ângulo aqui. Ah, mas se isso é um triângulo retângulo, a hipotenusa é isso ao quadrado mais isso ao quadrado, né? Então, daqui eu tiro quem é o cosseno, basta eu tomar o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E também tiro quem é o seno, basta eu tomar o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se você faz isso, substitui os cossenos e senos aqui, você pode fazer essa conta aí para treinar um pouquinho a álgebra, né? Você vai determinar então que a amplitude vai poder ser escrita como sendo F0 sobre m ômega 0 quadrado menos ômega quadrado mais 4 gama vezes ômega ao quadrado. Olha, já determinamos então qual é a amplitude e qual é a fase para que aquela minha proposta de solução seja de fato solução da minha equação do movimento, né? Então agora a minha equação do movimento vai ser A de ômega menos cosseno de ômega t menos delta de ômega, né? Então agora tanto a amplitude como a fase defendem as frequências. Aí você fala, poxa Eduardo, mas nos vídeos anteriores a gente tinha discutido que a amplitude e a fase eram parâmetros constantes arbitrárias que eram determinadas a partir das condições iniciais. Aqui não, elas já estão determinadas previamente. Bom, lembra que lá eu tinha falado que para ser solução geral da equação diferencial, esses dois parâmetros tinham que ser constantes arbitrárias. Mas, de fato, no regime estacionário, a gente tem uma solução particular, não é uma solução geral, né? Então, isso é que faz com que a gente não tenha, de fato, a amplitude e a fase arbitrárias. Ok, mas uma vez que a gente determinou quem é a amplitude e a fase, vale a pena a gente dar uma olhada, por exemplo, em qual é o comportamento da amplitude como função da frequência da força excitadora. O que acontece, né? Para isso, obviamente, a melhor maneira de fazer isso é fazendo um gráfico, tá? Então, vamos olhar para os limites para construir esse gráfico, tá? Inicialmente, o limite com ômega igual a zero. Se eu olhar para a amplitude, né, com ômega tendendo a zero, bom, isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero, dá simplesmente F0 sobre m vezes ômega zero ao quadrado, né? Já que tudo isso aqui está ao quadrado também. E isso vai me dar F0 dividido por K, né? Sobre a constante elástica, já que m ômega zero ao quadrado é exatamente K. Faz sentido isso? Tem lógica isso? Mas de fato tem, né? Porque se você imaginar que eu estou com ômega tendendo a zero, quer dizer que a força demora muito para chegar no seu máximo, né? Então, você basicamente vai empurrando o sistema com uma frequência muito, muito pequena, que essa força é quase constante. E aí você tem a força elástica a todo momento equilibrando essa força motriz, né? Então, eu tenho que a força motriz vai ser igual à constante elástica vezes o deslocamento, ou a amplitude, né? Então, dessa maneira, eu espero, de fato, que a amplitude máxima da força motriz seja a constante elástica vezes a amplitude da oscilação, né? Faz todo sentido. Agora, vamos pensar no outro limite, o limite agora com ômega tendendo a infinito. Bom, se a frequência é muito, muito alta, a amplitude, né? Se eu coloco aqui, infinito aqui, eu vou ser basicamente amplitude zero, né? Tem lógica isso? Eu esperava isso? Também, né? Se você imaginar que vamos pegar lá a criança no balanço novamente. Se você pegar aquele balanço e oscilar com uma frequência muito, muito rápida, basicamente o sistema não vai ter tempo de responder. Você não consegue vencer a inércia do sistema dentro daquela oscilação muito rápida. E aí a amplitude de oscilação, obviamente, vai tender a zero, né? E a outra situação interessante que você tem é a situação onde a frequência da força excitadora é igual à frequência natural do seu sistema. Se isso é verdade, né, e a gente chama essa condição de ressonância, ou seja, você está excitando exatamente na mesma frequência que o sistema gosta de oscilar, né, você tem uma amplitude, basta substituir ômega igual a ômega zero, esse termo é zero, você tem essa amplitude aqui, que é F sobre B ômega zero. Veja que essa situação é uma situação particular, porque esse termo aqui fica um menor valor que ele pode ter. Então, essa amplitude, ela de fato, você espera que essa amplitude seja bastante alta. Você tem, então, uma situação em que, em ômega igual a zero, você tem uma certa amplitude de oscilação,
essa amplitude passa por um valor muito alto no meio, quando ômega é igual a ômega zero, e depois vai decair, né, a zero para ômega muito alto. Então, o gráfico que a gente espera é exatamente isso aqui. Tá? Então, isso aqui é um gráfico dessa função, com esses parâmetros aqui, ó, F0 sobre K 1 centímetro, né, ômega 0 sobre 2π, lembrando aqui que ômega 0 é uma frequência angular, né, de meio Hz, e gama sobre 2π de 0,25 Hz. Se substituir esses valores, faz esse gráfico, você vai ver que dá uma coisa desse tipo, que é exatamente esses limites que a gente espera. Olha, note que próximo ao máximo da oscilação aqui, eu tenho a minha frequência de ressonância, ou seja, se eu excito com a frequência, essa aqui é a frequência da força, né, motriz que está excitando o sistema, tá? Com a mesma frequência natural do sistema, eu tenho uma oscilação muito, muito alta, né? Eu tenho quase um máximo de amplitude da oscilação. Bom, e a fase? É interessante a gente dar uma olhada na fase também, né? Então, está aqui a expressão para a fase, e vamos considerar o caso quando ômega tende a zero. Se ômega tende a zero, esse termo é zero, então o denominador dá ômega zero ao quadrado, e o termo do numerador é zero, então essa fase vai para zero. E é o que a gente esperava, né? Porque naquela situação que a força age muito lentamente, o sistema responde em fase. Ok, agora quando ômega é igual a infinito, o que vai acontecer? Bem, aqui eu tenho 2 gama ômega e esse termo aqui vai ser muito maior que esse. Então isso aqui vai dar menos 2 gama dividido por ômega, né? Onde ômega é a frequência da força. Então o sistema, quando ômega tendendo ao infinito, essa fase aqui ela vai tender a zero, só que vai tender a zero pelo lado negativo. Então, como consequência, essa fase deve ser π, tá? E na ressonância, o que acontece? Bom, na ressonância, esse termo é nulo e a tangente de delta dá infinita, ou seja, o ângulo correspondente a π sobre 2. Então, o comportamento da fase é mais ou menos esse aqui, né? Onde você tem a fase igual a zero, ela tende, né, a frequências muito altas a π, aqui está normalizado em relação a π, né? Então, 1 aqui significa o ângulo de fase igual a π, tá? E, exatamente quando eu tenho a frequência de ressonância, a fase vale meio de π, ou π sobre 2. Tá? Então, esse é o comportamento da fase na ressonância. Agora, gente, vamos discutir, então, agora particularmente, a questão da ressonância. Então, vamos olhar para essas curvas com um pouco mais de carinho na situação de ressonância. Nós sabemos que ômega é igual a ômega zero e que a amplitude máxima na ressonância é dada, amplitude máxima não, né? Amplitude na ressonância é dada por aquilo ali. Ok, então a minha curva, né, com a fase π sobre 2 também, as minhas curvas elas têm essa cara aqui. E é interessante a gente dar uma olhada em qual é o comportamento dessas curvas como função de gama. Né? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, eu estou aumentando o gama, eu vejo claramente que a amplitude aqui em torno da ressonância diminui. Mas a curva também, se eu tomar a largura, a meia altura das curvas aqui, ela também fica mais estreita para valores menores de gama. Então, o amortecimento nessas curvas de ressonância, ele tem esse papel. Basicamente, ele faz a curva ficar mais larga e, como consequência, diminui a amplitude máxima próximo da ressonância. Mas um detalhe, né? Como vocês podem ver aqui, se eu tenho um gama relativamente pequeno, que seria esse valor aqui, o máximo quase que coincide com a frequência de ressonância. Mas se eu estou aumentando o gama, você vê que o máximo vai se deslocando aqui, né? Cada vez mais. Né? Então, a gente vê, na verdade, que o máximo da curva, de fato, não coincide com a frequência de ressonância, ou seja, a frequência onde ocorre o máximo da curva só é muito próxima à frequência de ressonância para sistemas pouco amortecidos. E a gente pode ver isso de maneira mais específica calculando onde é que ocorre esse máximo de oscilação. Para isso, basta eu pegar a minha expressão para amplitude, né, e derivar o denominador aqui, já que quando esse denominador for mínimo, esse cara aqui vai ser máximo. E se eu derivo esse denominador e igualo a zero, eu acho os pontos de mínimo dessa função. Tá? Então, se você pegar esse denominador aqui, já peguei dentro da raiz, que seria essa função aqui, derivar e igualar a zero em relação à frequência, né, que era achar a frequência onde o máximo ocorre, ou o mínimo do denominador, né, você acha essa expressão aqui. E resolvendo para ômega,
você acaba determinando que a frequência onde ocorre o máximo da amplitude, né, não é a frequência máxima, é onde ocorre o máximo da amplitude, ou seja, onde o denominador é mínimo, é igual a raiz quadrada de ômega 0 quadrado menos 2 gama quadrado. Então não é exatamente na ressonância, mas quando você tem gama pequeno, a frequência do máximo praticamente coincide com a frequência de ressonância. Então, para sistemas pouco amortecidos, o máximo da oscilação ele vai ocorrer quando você sintonizar a frequência do bombeio, ou seja, da força aplicada, com a frequência natural do sistema. E aí você tem coisas muito interessantes ocorrendo, né? Que podem ser muito úteis, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ou pode ser catastróficas, como eu também gostaria de mostrar nos próximos slides para você. Então vamos começar com o caso, digamos assim, catastrófico, né? O primeiro exemplo é um exemplo típico que você pode achar em vários vídeos na internet, depois você pode olhar o vídeo completo, eu vou mostrar só alguns trechos aqui, né? É o que a gente chama de ressonância estrutural, tá? O exemplo típico onde ocorreu isso e foi catastrófico é a famosa ponte de Tacoma, né? Onde você tinha uma ponte construída, né, por os engenheiros nos Estados Unidos, e você, basicamente, algum dia, você teve um vento que soprou com uma certa frequência que coincidiu com a frequência de ressonância da estrutura da ponte. Como eu disse, os sistemas físicos têm frequências naturais. E se isso coincide, o que acontece? A ponte começa a vibrar, né? E vamos ver o que acontece então aqui no vídeo. Olha lá. Olha só. A amplitude de vibração fica tão grande, né, que você vê a ponte oscilando. Amplitude cada vez maior. Veja que o vento nem é muito forte, né? Olha a árvore aqui, ela venta, mas não é nada para fazer isso aqui com uma ponte. Mas isso aqui é simplesmente porque o sistema entrou em ressonância. E aí as amplitudes começam a aumentar e é um sistema pouco amortecido, muito rígido, né? Então você tem essa situação. Olha aí. Vamos passar aqui para olhar outras situações. Olha como oscila esse cara e a estrutura em si oscilando. E essa amplitude vai aumentando, 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 né? Cada vez maior, porque você vai mantendo o bombeio, você está chegando cada vez mais próximo aí da ressonância, dependendo da frequência, até que ocorreu isso aí. Então você teve um colapso estrutural provocado pela ressonância, né? Então, esse é um exemplo, digamos assim, de catástrofe causada pela ressonância. Hoje em dia isso é difícil de ocorrer, porque nos projetos estruturais você já tem uma estimativa muito boa e um cálculo estrutural feito pensando para que as frequências naturais daquela construção estejam fora da região típica de ressonância de ventos ou outros tipos de ressonâncias estruturais que podem ocorrer, né? Para evitar exatamente esse tipo de coisa. Tem até uma história, né, que os exércitos do mundo inteiro até hoje usam, que quando eles vão passar por pontes, eles param de marchar. Porque quando você está marchando, você tem uma frequência específica. Vai que aquela frequência específica coincide com a frequência de ressonância da ponte, né? E aí você pode destruir a ponte. Bom, a gente não sabe se isso pode ocorrer, porque as frequências são bem baixas em relação às frequências normalmente estruturais. Mas é uma coisa que todos fazem. Tem uma ponte também, a famosa Swinging Bridge, que foi construída no Reino Unido, né, onde ela fechou em 3 dias porque o pessoal notou que começava a ocorrer uma ressonância estrutural entre quando você tinha muita gente andando naquela ponte. É uma ponte de pedestres, basicamente. O sistema começou a oscilar muito, eles preferiram fechar a ponte e fazer alguns adendos estruturais para evitar essas oscilações. Então tem alguns exemplos aí que você pode achar de ressonância estrutural. Outro exemplo interessante de ressonância, mas agora não é ainda um tipo de ressonância estrutural, mas associado à aviação. Então é interessante para o pessoal aí da engenharia aeronáutica, né? Que é a chamada de ressonância aerostática. O que é isso? Bom, se você pensar no avião, um avião é uma estrutura mecânica,
né? E esse avião está voando, né, no ar, por exemplo. Existe então uma interação entre o fluido e a estrutura, e esse fluido pode fazer a estrutura vibrar com uma certa frequência. Então, essa interação faz com que você tenha alguma coisa forçando aquela estrutura a oscilar com uma certa frequência ou um certo conjunto de frequências. E se esses dois sistemas entram em ressonância, ou seja, você coincide de você ter essas frequências de excitação coincidindo com a frequência estrutural da sua aeronave, também podem ocorrer coisas bastante catastróficas. Então, só para mostrar para vocês alguns exemplos aqui, ó, por exemplo, isso aí é o que ocorre num exemplo, por exemplo, de aeromodelo. Opa! Veja que foi totalmente destruído o aeromodelo, né? Do nada. Olha o que aconteceu de fato em câmera lenta. Ó. Olha como a asa começa, a amplitude da oscilação da asa começa a aumentar. Parece que está batendo a asa, até que ele é totalmente destruído. Então ele entrou em flutter, né? O que o pessoal chama de ressonância aerostática. Tá? Olha aí. Outro exemplo aí, ó, outro aeromodelo. Olha como ele vem parecendo que está batendo asas, né? Ele está entrando aqui numa região perigosa que é a ressonância aerostática. Né? Nesse caso, o piloto do aeromodelo, né, estava controlando, conseguiu pousar isso em segurança. Agora um exemplo real. Ó. Olha só aqui, um planador. Como a asa faz? Imagina você dentro de uma coisa sem motor fazendo isso, porque estava entrando em ressonância aerostática. Outro exemplo real, isso pode acontecer com partes da aeronave. Por exemplo, aqui um avião Cessna, você começa a ter um fenômeno de ressonância aerostática, né, nessa parte da aeronave aqui. Olha como começa a chacoalhar. Se isso aqui quebrar, o resultado pode ser uma catástrofe, e não foi o caso. Ok? Então você vê que isso pode gerar situações bem adversas, né? E eu queria mostrar para vocês agora outro tipo, né, de efeito de ressonância mecânica, que é o que é chamado de ressonância de solo, né? E o exemplo que eu tenho para mostrar para vocês aqui é uma das minhas séries favoritas quando eu era adolescente, algum tempo atrás, né? Que era a série chamada Profissão Perigo, ou a série do MacGyver. MacGyver era uma espécie de cientista, inventor, né, aventureiro, tá? Que nas suas aventuras ele sempre tinha alguma coisa para tirar da cartola, alguma invenção, alguma coisa, e fazia coisas assim meio inusitadas. Então era bem divertido, eu gostava daquilo. Né? Mas na abertura dessa série tem um exemplo de ressonância de solo. Nunca tinha notado, depois estudando essa questão de ressonância de solo, eu achei isso bem interessante. Tá? Então tá lá, ó. O que você tem? Fiquem observando o movimento do helicóptero, principalmente quando ele estiver lá embaixo. Agora, isso era sempre a abertura, né? Chegava um helicóptero lá, parava aqui, passava o nome do pessoal, o helicóptero pousava lá no heliporto. Olha o que começa a acontecer com o helicóptero. Viu que ele começou a chacoalhar? Olha lá. O piloto decola de porta aberta, né? E não é à toa, esse piloto provavelmente é um piloto bastante experiente, porque é isso que você tem que fazer quando começa a ocorrer isso. Porque basicamente você tem a hélice do helicóptero excitando, né, uma certa frequência, e isso pode entrar em ressonância, a estrutura da aeronave, no caso do helicóptero, pode entrar em ressonância com essa excitação que está sendo feita, né? Se isso acontece, a melhor coisa a fazer é levantar voo, porque aí você elimina o efeito de solo. Se você não fizer isso, o efeito também é catastrófico. Como está mostrado aqui, por exemplo, num caso que ocorreu lá em Belém do Pará, né? Então está aqui, por exemplo, né? Olha aí, o helicóptero aqui está entrando em ressonância de solo. Só que aqui o cara não conseguiu levantar voo. Olha o que pode acontecer. Veja que ele chacoalha, 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 de repente, o helicóptero é totalmente destruído. Né? Então, um exemplo de ressonância de solo bastante impressionante, né? Olha só o que acontece com o helicóptero. Ó. Tem aqui uma imagem mais de perto. Olha lá. O helicóptero aí do Corpo de Bombeiro.
Veja que é totalmente destruída a aeronave. Aqui outro exemplo, né? Agora de um sistema de testes, você tem aqui alguns sistemas para fazer esse helicóptero chacoalhar e provocar a ressonância de solo. Então, isso aqui é um teste, né, militar. E aí você tem o helicóptero lá, de repente você começa a excitar alguma coisa que provoca essa ressonância de solo. E olha só o que acontece com o helicóptero quando você entra na condição de ressonância, onde a frequência da excitação fica igual ou próxima da frequência natural. Né? Mais ou menos o que aconteceu com o helicóptero lá do Pará também. Né? Você tem completa destruição da aeronave. Então, todos esses exemplos, gente, mostram para vocês que a condição de ressonância, nesses casos aí, ela é uma condição que ela tem que ser evitada, né? Para você não ter esses efeitos catastróficos. Mas, por outro lado, a ressonância também pode ser usada de forma, digamos assim, produtiva. Você pode usar o fenômeno de ressonância para explorar vários sistemas. Então, eu vou dar algum exemplo aqui primeiro para vocês de ressonância mecânica. E vamos falar um pouquinho de uma ressonância que a gente já viu, de fato, lá na prática de ondas sonoras, né? Lá no vídeo de ondas sonoras. Tá? Onde lembra dos modos normais de vibração, que é aqueles modos normais que o sistema podia vibrar quando você tinha uma onda sonora num tubo, né? Você tinha um conjunto de modos normais. Essas frequências desses modos normais não são nada mais, nada menos que frequências de ressonância do sistema. Aquelas frequências de modos normais são as frequências naturais daqueles tubos, né? Então eu queria mostrar para vocês um exemplozinho bem interessante de ressonância sonora em tubos, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar isso para vocês. Ok, pessoal, então olha, a demonstração que nós vamos fazer aqui, né, a gente vai usar o mesmo sistema que nós usamos lá em ondas sonoras. Então a gente tem aqui nossas caixinhas, que a gente vai gerar uma certa onda sonora, e tem aqui um microfone, a gente vai detectar essa onda sonora, tá? Para controlar a frequência dessa onda sonora e também detectar de forma adequada o sinal que vem do microfone, nós vamos usar também, novamente, né, o nosso programinha lá, que é o Soundcard Oscilloscope, que você pode fazer o download gratuitamente aí na internet. Tá? Lembrando que esse programa permite que a gente gere ondas sonoras nos dois canais, associada a uma caixinha, o canal 1 aqui e o canal 2 nessa, mas a gente vai usar aqui só o canal 1. E eu posso gerar uma onda sonora com a frequência que eu quiser. Basta eu colocar aqui. Por exemplo, se eu coloco 440 Hz aqui e aciono, vai sair uma onda sonora de 440 Hz nessa caixa. E eu posso ver, né, ou na verdade detectar o sinal que vem do microfone por esse osciloscópio aqui. Vocês estão vendo lá, né, toda aquela onda que está aparecendo lá é minha voz. Tá? Então, se eu gerar aqui 440 Hz, eu detecto lá. Quer ver? Olha lá, então. Certo? Então, isso aí é o sinal gerado. Agora, aqui a gente vai usar uma outra característica que esse programa permite a gente, que é fazer uma análise matemática bastante conhecida e bastante importante, né? Que provavelmente muitos de vocês vão ter contato ao longo aí dessa graduação e provavelmente da sua vida profissional inteira, que é o que a gente chama de transformada de Fourier. Basicamente, né, de modo bastante sucinto, a transformada de Fourier consegue discriminar quais as frequências que tem presentes em um dado sinal. Tá? Então, se eu gerei uma frequência com 440 Hz, a transformada de Fourier pode me dizer exatamente que há um sinal naquela frequência específica. E mais ainda, ela pode te dizer qual é a amplitude relacionada a esse sinal, né? Inclusive se tiver mais de uma frequência, mas no nosso caso aqui a gente vai fazer com uma frequência única. Então, ó, querer só para dar o exemplo para vocês, ó, eu vou gerar 440 Hz, esse é o sinal detectado, que vem do microfone, e aqui é a transformada de Fourier desse sinal. Então, você vê aqui, ó, que tem um pico bem intenso em 440 Hz, que é a frequência que eu gerei. E a intensidade aqui, ó, está associada com o volume. Então, se eu aumentar o volume aqui, ó, a intensidade da onda sonora, eu consigo detectar ali na minha transformada de Fourier.
Tá? Então ela consegue discriminar ou determinar quais as frequências presentes naquele sinal. Aqui a gente vai fazer outra coisa ainda, que é importante a gente discutir. Né? A gente vai fazer uma varredura de frequência, ou seja, eu vou começar gerando uma onda sonora com uma certa frequência e a gente vai variar essa frequência até um certo limite. Então vamos começar aqui, por exemplo, ó, com 160 Hz e vamos até 450 Hz. Se eu clico aqui, eu consigo acionar essa varredura de frequência, né? Que eu vou usar aqui, vai demorar 30 segundos para fazer a varredura em toda essa região. Bom, e a gente pode monitorar essa varredura lá na nossa transformada de Fourier. Tá? Então, por exemplo, eu vou acionar o sinal aqui, ele vai começar a gerar em 160 e a gente, com a transformada de Fourier, consegue ver como é que a frequência está mudando no tempo. Acionei, está lá. Ó. Então, essa seria o perfil de frequência dessa onda. Ó. Veja que a amplitude praticamente não varia. Mas você vê a frequência mudando, que é a varredura que está sendo feita. Isso, chegou lá no final. Agora, vamos fazer o seguinte, eu quero determinar qual é a frequência de ressonância desse meu tubinho, que na verdade é um balão de ensaio. Né? Como nós vimos lá em ondas sonoras, esses caras, né, quando eu tenho um tubo aqui aberto, eu tenho frequências características, que são as frequências das ondas estacionárias lá que vocês estudaram. Só que esse formato aqui é todo irregular, mas ele tem um conjunto de frequências características. E essas frequências características nada mais são que as frequências de ressonância, as frequências naturais desse sistema. Então, se eu jogo uma onda sonora e vou variando a frequência, vai chegar a uma certa frequência que vai entrar em ressonância com a frequência natural desse carinha aqui. E eu posso detectar, então, qual é a frequência de ressonância desse cara, ou a frequência natural, mais especificamente. Né? E é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar um microfone aqui dentro. Lembra que a gente varreu a frequência, a intensidade da onda era constante. Mas agora eu vou colocar o microfone aqui dentro e vamos ver o que é que acontece. Né? Olha só que interessante, ó. Vou começar a varrer a frequência e vou olhar lá na transformada de Fourier. Opa, olha lá. Então você vê claramente aqui que aqui em torno de 230 Hz eu tenho uma amplificação do sinal. A amplitude vai lá para cima, que é a ressonância entre a onda sonora e o meu balão de ensaio. Olha lá de novamente. Ó. Né? Em torno de 230 a 240 aqui. Né? Então a ressonância desse cara é em torno de 240 Hz. Ah, mas será que se eu mudar a forma, a gente sabe que se eu mudar aqui o volume, o comprimento, né, eu vou mudar a frequência natural do sistema. Né? Será que a gente consegue ver isso? Então, vou trocar o balão por esse Erlenmeyer menorzinho aqui. Ó. Olha o que acontece. Agora, a amplificação máxima do sinal ocorre aqui, ó, em torno de 340 Hz. Né? Então, esse sistema, esse Erlenmeyer, tem uma ressonância, né, diferente, uma frequência de ressonância bem diferente desse balão de ensaio aqui. Mas aí você pode dizer assim, bom, Eduardo, olha só, eu não sei como é que essa ferramenta matemática funciona. Né? Então, não acredito muito no que você está falando aí, porque eu não entendo direito o que é essa tal de transformada de Fourier. Tá? Mas a transformada de Fourier é interessante porque permite que a gente determine onde é que ocorre essa maximização do sinal, que é onde ocorre a ressonância. Né? Mas agora que eu já sei a frequência de ressonância, eu posso simplesmente olhar para o sinal direto, sem fazer a transformada de Fourier, gerando o sinal com a frequência que eu sei que vai ter a ressonância. Né? Vamos ver o que acontece quando, por exemplo, o microfone está dentro do tubo e quando eu tiro do tubo.
Então eu vou tirar aqui a varredura de frequência, descliquei aqui e vou colocar a frequência que vai ser gerada agora fixa em 340 Hz, que é a frequência de ressonância desse Erlenmeyer, como a gente acabou de ver, né? Então vamos lá, ó. Vou gerar o sinal e vamos olhar agora direto no osciloscópio, sem fazer a transformada de Fourier. Olha lá. Tá? Esse é o sinal. Eu vou marcar aqui mais ou menos onde é a amplitude que está. Olha lá, né? Agora eu vou tirar o microfone do Erlenmeyer e vou tentar colocar na mesma posição. Olha lá. Olha como diminuiu a amplitude. De novo. Ó. Foi parar lá em cima novamente. Tirei. Ficou pequenininha. Aí você fala, mas e se você fizer isso fora da frequência de ressonância? Vamos ver. Deixa eu colocar agora, eu vou mudar a frequência para 250 Hz. Dentro do tubo. Fora do Erlenmeyer. Mesma amplitude praticamente. Porque está fora da frequência de ressonância. Não ocorre, então, essa amplificação do sinal, que é típico quando você tem, né, o seu sistema que está forçando a oscilação, que no caso é a onda sonora, e a frequência natural do seu sistema físico, que no caso aqui é o Erlenmeyer. Tá ok? Então uma demonstração bem interessante de fato do que é essa ressonância, que pode ocorrer em vários sistemas. Pessoal, olha só. Essa é a nossa equação do oscilador harmônico amortecido e forçado, ou forçado com amortecimento, né? A gente tem discutido, né, aspectos que surgem devido à solução dessa equação no regime estacionário, caso ressonância como principal motivo. Mas tá bom, olha, a gente já estudou bastante de mecânica. Eu queria fazer um parênteses com vocês agora e falar um pouquinho de eletricidade, né? Vamos então deixar a mecânica de lado um pouquinho, vamos olhar um pouquinho para circuitos elétricos. Tá? Só que eu vou fazer um circuito elétrico um pouco diferente, provavelmente, do que vocês viram no ensino médio. Tá? A gente vai considerar um circuito elétrico, que a gente chama de circuito elétrico RLC, vai ficar claro por a razão do nome. Tá? Basicamente eu tenho o seguinte, ó, eu tenho aqui uma fonte de tensão, ou de diferença de potencial, uma tomada que você tem lá na sua casa. Aí eu conecto essa fonte, primeiro um resistor. Resistor como você está acostumado a ver lá no seu curso de eletricidade, lá no ensino médio. Só que depois desse resistor, eu vou colocar aqui, ó, um fio enrolado, que a gente chama de bobina, né? Por exemplo, eu tenho aqui, isso é uma bobina, um fio enrolado, tá? Ou ela pode ser menorzinha assim, se você preferir, né? Ou ela pode ser assim, né? Então, uma bobina, desse jeito. E depois, aqui eu coloco um capacitor, que vocês também já têm familiaridade lá no ensino médio. Basicamente, duas placas, pode ser um exemplo de capacitor, duas placas, né? Com um material dielétrico no meio, que pode ser inclusive o ar, ou o vácuo, ou algum óleo. Então, duas placas paralelas, nesse caso. Esse circuito aqui é o que a gente chama de circuito RLC. R vem de resistor, L vem de indutor, que está associado à bobina aqui, e C é de capacitor. Tá? Agora vamos ver o comportamento desse sistema elétrico. A gente agora mudou, não estamos falando de mecânica mais, estamos falando de eletricidade. Tá? O que eu posso usar aqui? Eu tenho aqui uma diferença de potencial e eu vou supor que essa diferença de potencial é uma função cossenoidal com uma certa frequência. É igualzinha que tem na sua tomada lá, né? Normalmente lá você tem aqui 220 ou 110 volts e a sua frequência aqui angular, dividido por 2π, é 60 Hz. Pelo menos na maioria dos sistemas no Brasil. Ok. Se eu quero analisar, eu quero saber como é o comportamento desse circuito, a gente vai usar a ferramenta que a gente já conhece lá no ensino médio, que é a lei de Kirchhoff, né? Então, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui uma diferença de potencial nos terminais desse resistor. Vai aparecer também uma diferença de potencial nos terminais dessa bobina.
E também vai aparecer aqui uma diferença de potencial nos terminais do capacitor. E a gente sabe da conservação de energia que a diferença de potencial aqui que a fonte fornece, ela tem que ser igual à soma das diferenças de potenciais em cada um desses elementos aqui, que é a nossa famosa regra das malhas de Kirchhoff, né? Ou que é de fato a lei de conservação de energia. Então eu posso escrever que a diferença de potencial aqui no indutor, mais no resistor, mais no capacitor, tem que ser igual ao que a fonte fornece, V0 cosseno de ômega t, né? Basicamente é isso. Ok, agora vamos ver o que é cada uma dessas diferenças de potenciais. Vamos começar pelo resistor. O resistor, você sabe que o resistor obedece à famosa lei de Ohm. Então a diferença de potencial que vai aparecer aqui, nesses terminais, vai ser o produto da resistência vezes a corrente que atravessa o circuito série. A corrente é a mesma em todos os elementos. Então a gente pode substituir esse VR aqui por R vezes I, onde esse I é um I que varia no tempo, mas não vou colocar a dependência explícita do tempo, não só para ter uma notação um pouco mais curta, né? E o capacitor? O capacitor também, se você lembra lá do ensino médio, o que é o capacitor? Aparece uma diferença de potencial no terminal do capacitor, que é basicamente a carga dividido por uma propriedade do capacitor, que depende da geometria do capacitor, que é chamada de capacitância. A famosa fórmula Q igual a C vezes V, né? Então eu posso escrever que esse VC aqui, que seria a minha diferença de potencial nesse capacitor, é a carga dividido por essa propriedade geométrica do capacitor, basicamente, que é a capacitância. Tá? Agora aqui para o indutor é um pouco mais complicadinho. Mas a gente pode entender, né, o que eu vou colocar ali agora, basicamente pensando na famosa lei de Faraday, né, que fala o seguinte: quando eu tenho uma bobina, essa bobina aqui, e eu atravesso essa bobina com um campo magnético que varia no tempo, tá? Surge uma diferença de potencial induzida, né? Uma força eletromotriz induzida, que é igual à derivada do fluxo magnético, né, que atravessa esse cara no tempo. O fluxo magnético, se a bobina tem um raio fixo, é basicamente a área transversal vezes o campo. Se o campo varia no tempo, vai surgir uma diferença de potencial, ou força eletromotriz nos terminais da bobina, que é variação do campo magnético no tempo, proporcional à variação do campo magnético no tempo. Mas a gente lembra também, ou pode lembrar, que o campo magnético devido a uma bobina, ele é proporcional à corrente que atravessa essa bobina, né? Então, se vai surgir uma diferença de potencial que é proporcional à variação do campo magnético no tempo, essa diferença de potencial também vai ser proporcional à variação da corrente que atravessa a bobina no tempo, né? É um fenômeno que a gente chama de autoindutância, mas o nome não importa muito. Então vai surgir, devido a essa lei de Faraday, basicamente, né, uma diferença de potencial, que é o que eu estou chamando aqui de VL, que é proporcional à variação da corrente no tempo, a derivada da corrente no tempo. Se é proporcional, ela vai ser uma constante vezes essa derivada da corrente no tempo. Essa constante, de fato, tem um significado físico bem definido, depende da geometria da bobina, do número de voltas que tem na bobina, da área da seção transversal, mas isso não importa muito. A gente chama isso aqui de indutância da bobina, é uma característica dessa bobina, né? Poxa, está falando de coisas muito complicadas, mas é basicamente isso. VL é L dI dt, VR é R vezes I, VC é Q sobre C, né? Vamos então substituir essas coisas aqui. Eu vou chegar nesta equação aqui agora, né? Substituindo essas diferenças de potenciais. Lembra que eu quero ver qual é a resposta do sistema em relação à diferença de potencial aplicada. Mas essa equação aqui não está legal ainda, porque eu estou misturando corrente, né, que vem nesse termo e nesse, derivada da corrente, com carga. E eu sei que carga e corrente, que atravessam um circuito ali, que estão presentes no circuito, elas são relacionadas, né? A corrente e a variação da carga no tempo, em termos infinitesimais, e a derivada da carga no tempo. É ΔQ sobre ΔT, se você preferir, aqui no caso dQ dt. Vamos fazer o seguinte, eu vou substituir no lugar da corrente aqui dQ dt. Aqui vai ficar então a derivada de dQ dt, que é a segunda derivada de Q. Aqui vai aparecer a própria corrente, então vai ser R vezes dQ dt, e aqui eu vou deixar a carga como está.
Fazendo isso, olha só o que vira. Uma coisa desse tipo aqui. Ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou pegar esse L, dividir toda a equação por esse L, e vou, em vez de escrever D2Q, DT2, eu vou escrever Q dois pontos, e quando for DQ, DT, eu coloco Q ponto, como a gente tem feito para os nossos sistemas mecânicos aqui. Se eu faço isso, olha só que interessante. Olha aqui que vira. Q dois pontos, mais R sobre L, Q ponto, mais 1 sobre LC, Q, igual a V0 sobre L, cosseno de ômega C. Gente, se eu definir aqui nesse meu sistema elétrico, ômega 0 quadrado igual a 1 sobre LC, aqui vai virar ômega 0 quadrado. E 2 gama igual a R sobre L, aqui vai ficar 2 gama Q ponto. Olha o quanto isso aqui parece com isso. No lugar de Q eu colocar X, eu obtenho exatamente a mesma equação. Então, na verdade, esse meu sistema elétrico é completamente equivalente ao meu sistema mecânico forçado. Onde quem faz o papel da força é a diferença de potencial aplicada, né? A diferença de potencial lá da tomada. Quem faz o papel, né, da frequência natural, em vez de ser raiz de K sobre M, é agora raiz de 1 sobre LC. E quem faz o papel do gama é R sobre 2L, ao invés de B sobre 2M. Então a gente tem uma equivalência completa entre os sistemas. Olha que interessante, a mesma física vai ocorrer nos dois sistemas, né? Só que aqui eu tenho como modelo o meu sistema massa-mola, aqui é o meu sistema IRLC, mecânico, elétrico. Qual é a equação de movimento aqui? Essa. Qual é a equação de movimento aqui? Essa. Aqui eu já coloquei no lugar do 2 gama B sobre M, só para a gente ter uma equivalência mais direta. E olha, se eu comparo isso, ó, lembrando que a minha variável aqui é Q e a minha variável aqui no sistema mecânico é X, quem é que é o elemento de inércia no sistema mecânico? Bom, sabemos, é a massa, né? Quem seria o equivalente elemento de inércia no sistema elétrico? Ó, L aparece aqui em todos os denominadores. É a bobina que faz o papel do elemento de inércia. Isso tem toda a lógica do mundo, porque a gente sabe que a lei de Faraday é o quê? Você gera uma diferença de potencial que tende a contrapor a variação do campo magnético. E como o campo magnético é proporcional à corrente, ela tende a o quê? A contrapor a variação da corrente. Isso é inércia, né? Inércia elétrica. E se a gente pensar no elemento restaurador agora? No elemento restaurador, aqui no sistema mecânico é mola. E no sistema elétrico? Bom, basta eu comparar aqui, ó. Restaurador, aqui tem o K, aqui seria 1 sobre C, é o capacitor. Que também tem toda a lógica do mundo, porque qual a função de um capacitor? Armazenar a carga quando você estiver dando energia para ele, né? E liberar a carga quando o sistema estiver perdendo energia. Então, ele essencialmente a carga, injeta a carga no circuito quando a corrente está diminuindo e armazena a carga quando a corrente está aumentando. É exatamente a mesma coisa que a mola faz, né? Num ciclo injeta energia, né? No outro ciclo retira energia do sistema. Igualzinho. E o elemento dissipativo? No caso do sistema mecânico é a força viscosa, representada aí pelo parâmetro B. No caso do sistema elétrico, nós sabemos, dissipação está associada ao quê? Resistência, RI quadrado, potência dissipada, né? Então veja que os sistemas são totalmente equivalentes. A física que ocorre aqui é igualzinho à física que ocorre aqui, isso aqui é legal. Aqui tinha ressonância, aqui também vai ter, né? Então olha lá, vamos fazer olhar para a ressonância em particular. Então aqui, ó, essa seria a minha solução do sistema mecânico. O sistema elétrico basta eu falar, em vez de A ômega, eu vou dizer que é uma carga máxima que é função de ômega, né? Em vez de delta ômega, eu vou até usar o mesmo símbolo aqui, delta de ômega também. E aqui seria a frequência da força, aqui é a frequência da diferença de potencial da tomada, lá no caso, ou do seu circuito que está gerando aquela diferença de potencial como fonte, né? A amplitude aqui, ó, como função de ômega, a gente sabe que vai dar isso. Se eu quero saber como é que a carga
vai variar como função de ômega, a carga no meu circuito, né, que está circulando ali, que variando no tempo, né, eu posso simplesmente substituir no lugar de M eu coloco L, no lugar de B eu coloco R, no lugar de F0 eu coloco V0. É exatamente isso, é a mesma coisa, né? E a tangente, a fase, mesma coisa, no lugar de B coloco R, no lugar de M coloco L e assim por diante. E olha só que interessante, que na ressonância eu tenho que a frequência da força é igual à frequência natural, que é raiz de K sobre M. Qual que é a frequência de ressonância do sistema elétrico? Bom, basta substituir, né? No lugar de K, 1 sobre C, no lugar de M, L. E dá exatamente a famosa expressão 1 sobre raiz de LC, né? Isso é a frequência de um sistema de ressonância no sistema RLC, né? A fase, a amplitude máxima é F0 sobre B ômega 0. No circuito elétrico vai ser V0 sobre R ômega 0. No lugar de B entra R, no lugar de F0 entra V. A fase aqui é π sobre 2. Olha, a fase aqui também é π sobre 2, né? Que é quando essas duas frequências aqui, ou aqui, ficam iguais, né? Então você tem uma total equivalência entre o sistema. Não é nem uma analogia, é uma equivalência, mais forte que isso. Então, ó, se eu apresentar essa curva para você aqui, eu não preciso nem fazer outro gráfico, né? A única coisa que eu tenho que fazer é interpretar de maneira diferente os parâmetros. Por exemplo, aqui no sistema mecânico, ômega 0, raiz de K sobre M. E o gama é igual a B sobre 2M. Enquanto que no sistema elétrico, o gama é R sobre 2L e o ômega 0, 1 sobre raiz de LC. Então, o sistema elétrico vai ter uma frequência de ressonância, a carga desse que vai circular, né, nesse circuito elétrico, ela vai ter um máximo nessa frequência de ressonância, e como a carga vai ter um máximo na frequência de ressonância, a corrente que circula também vai ter um máximo na frequência de ressonância. Então você pode detectar essa ressonância do sistema elétrico monitorando a corrente que circula nesse circuito, tá? E é isso que é muito interessante, principalmente se você pensa num sistema que é o seguinte: vamos pensar agora em transferência de energia entre dois sistemas. Bom, a gente sabe que a amplitude na ressonância é maximizada. E a gente sabe que para o sistema oscilatório, e aí pode ser elétrico ou mecânico ou qualquer sistema, a potência ou a energia, né, daquele sistema é proporcional ao quadrado da amplitude. Exemplo de energia potencial no sistema massa-mola, 1/2 de Ka ao quadrado, né? Uma coisa assim, tá? Então você vai ter basicamente um máximo de energia, né, absorvida por um circuito que tem uma certa frequência ômega 0, quando a força que estiver excitando esse sistema, que está forçando esse sistema a oscilar, estiver na mesma frequência natural do sistema. Então, sistemas que são, digamos assim, têm uma frequência de ressonância, gostam de absorver energia naquela frequência. É o que aconteceu lá nos vídeos que a gente mostrou para vocês nos sistemas mecânicos, a ponte de Tacômia, a ressonância aerostática, a ressonância de solo, né? O sistema absorveu muita energia, por quê? Porque as oscilações estavam ocorrendo na frequência natural deles, né? Então, se eu pensar agora, e a mesma coisa vale para emissão. Um sistema que está emitindo, ele emite mais eficientemente, se ele tem uma frequência de ressonância, naquela frequência associada às oscilações naturais que ele pode ter. Olha só, então vamos pensar agora no sistema seguinte. Não vou nem falar se é mecânico, elétrico, pode ser até outros sistemas, em que eu tenho um emissor que pode emitir uma certa frequência ômega. E eu tenho um receptor que tem uma certa frequência de ressonância. Isso aqui pode ser um sistema mecânico, um sistema elétrico, até um sistema atômico, né? Quais seriam as frequências de ressonância de átomos? Seriam aquelas frequências que estão associadas às diferenças de energia entre os níveis de energia que esses átomos têm, né? Ou um sistema molecular, quais seriam as frequências de ressonância? Seriam exatamente aquelas frequências de vibração das moléculas. Por exemplo, num sistema de micro-ondas, onde você vai esquentar a sua comida, você tem um emissor, que é o seu aparelho, e quem é o receptor? O receptor são as moléculas de água, que gostam de vibrar em frequências da região de micro-ondas. Então, se você excita esse cara
próximo da frequência de ressonância dessas moléculas, elas vão oscilar com amplitudes grandes e vão produzir calor. Então, se você pegar esse sistema emissor e irradiar esse sistema para um sistema que tem uma certa frequência de ressonância, você vai ver esse sistema absorvendo o máximo de energia que ele pode absorver do emissor quando a frequência do emissor for igual à frequência de ressonância, né? Isso é independente do sistema. Então, a gente vai mostrar para vocês agora alguns exemplos, algumas demonstraçõezinhas, né, dessa transferência de energia entre um emissor e um receptor. Tá? Então vamos lá. Pessoal, para mostrar para vocês essa questão da transferência de energia, né, a gente vai usar primeiro um sistema mecânico. Né? Então olha aqui, a gente tem aqui um diapasão. Basicamente você tem aqui um garfo feito de aço inox, tá? Onde a forma desse garfo, o comprimento, a distância aqui, ela é toda calculada direitinho para que quando eu bater nesse garfo, você vai ter uma onda sonora gerada de 440 Hz. Né? Da mesma maneira, essa caixa aqui, ela tem as dimensões corretas, né, para amplificar uma onda de 440 Hz, como a gente mostrou lá nos tubos para ondas sonoras. Tá? Então, esse cara aqui, se eu bato, ele gera alguma coisa em 440 Hz. Quer ver? A gente pode ver isso novamente usando lá o Sound Card Oscilloscope, onde eu mostro aqui o sinal no osciloscópio e também posso olhar, né, para a transformada de Fourier e ver qual é a frequência que esse cara está emitindo. Então, quando eu faço isso aqui, ó, né, vou detectar aqui novamente com o microfone, vou deixar esse cara aqui, ó, você está vendo lá já o sinal, ó. Qual é a frequência desse sinal? O transformador de Fourier diz para mim, ó, 440 Hz, né? E ó, tá lá. Então esse aqui é um diapasão de 440 Hz. Bom, a gente pode fazer uma analogia completa entre esse sistema aqui e o nosso sistema massa-mola, por exemplo, né? De que depende a frequência natural do sistema, que é a frequência que esse cara vai vibrar e como consequência vai gerar a onda sonora. Né? Depende da constante elástica, da mola, no caso lá, e da massa. Né? Aqui a constante elástica é determinada basicamente pelo material que é feito, o diapasão, pela forma do diapasão, não tenho como mexer nisso. Mas eu posso mudar a massa. Por exemplo, se eu colocar aqui essa pecinha, eu altero a massa do garfo do diapasão, então ele deve ressoar numa frequência diferente, ele deve emitir uma onda sonora com uma frequência diferente. Só para a gente ver, né? Novamente eu vou excitar aqui o 440 Hz, tá lá, deixa marcado aqui. E agora, vamos fazer o seguinte, vou colocar a minha massinha, adicional aqui, fixá-la e vamos excitar novamente. O que vocês acham que vai acontecer? Estou aumentando a massa, o que tem que acontecer com a frequência natural? Aumentar ou diminuir? Né? Vamos ver, olha lá. Olha lá o que aconteceu. Ó. Era 440, veio para mais ou menos 425. Né? Diminuiu a frequência. Tá? E era isso que a gente esperava, né? Porque maior massa significa menor frequência, raiz de K sobre M. Então, assim, será? Vamos diminuir mais a massa ainda. Agora eu vou colocar aqui, ó. Coloquei mais uma pecinha. Diminuir mais a massa não, né? Aumentar mais a massa. Olha para onde foi agora. Agora foi lá para 410. Então eu consigo, digamos assim, mudar a frequência natural desse sistema adicionando essas massas auxiliares aqui. Para fazer o experimento de transferência de energia, né, eu preciso também de alguma coisa para emitir um som que vai ser detectado numa certa frequência. Né? Então vou usar outro diapasão idêntico, esse aqui, né, é idêntico àquele lá, tá? Como emissor. Então eu vou excitar aqui, ó, ver lá que quando eu faço isso, a frequência que ele emite é o nosso 440 Hz, que é a mesma frequência natural daquele outro. Então agora vamos montar o nosso sistema de emissor-detetor. Né? Esse diapasão vai ser o emissor, esse diapasão aqui vai ser o detetor. Né? Então vou colocar o meu microfone aqui dentro do meu detetor. Vou excitar uma onda sonora de 440 Hz, vamos ver o que acontece ali. Né? Será que o microfone vai detectar, vai
detectar essa onda excitada, né? Mas vai acontecer uma coisa bem interessante ali com aquele cara que a gente vai ver agora. Olha só. Então vamos lá, ó. Excitei. Aí você fala, beleza, o microfone está detectando isso aqui. Eu vou matar essa onda, ó. Continua. Só vai sumir o som quando eu matar aqui também, ó. Fala assim, mas eu estou vendo a transformada de Fourier, eu não gosto muito desse negócio não. Vamos ver aqui no osciloscópio. Olha lá. Até saturou o sinal. Vou fazer isso, ó. Continua. Aí você fala, mas será? Né? Vamos fazer o seguinte, tira esse cara da jogada. Vamos ver só isso aqui. Sumiu. Né? Então essa onda que você estava vendo realmente era desse segundo diapasão, nosso detetor. Mas e se esse cara tiver uma frequência natural diferente da frequência que está sendo emitida aqui por esse outro? A gente pode fazer isso. Vou colocar aqui a minha massinha. Agora esse aqui não tem mais frequência natural de 440 Hz. O que acontece agora? Tá lá, continuo vendo o sinal. Mas agora quando eu mato aqui, ó, sumiu lá. Porque esse cara não ressoou na frequência de 440 Hz. Né? Para você ter a transferência de energia muito efetiva, o seu sistema emissor, né, e o seu sistema receptor tem que estar em ressonância, tem que ter a mesma frequência. Quando os dois sistemas estão em ressonância, né, o receptor e o emissor, eu tenho máxima transferência de energia de um para outro. Né? Então, eu otimizo aquela transferência de energia. Tá? Mas a gente viu, né, que o nosso sistema mecânico é totalmente análogo àquele sistema elétrico que a gente acabou de discutir, o circuito RLC. Certo? Será que a gente consegue fazer esse mesmo experimento lá com o circuito de RLC? Vamos ver isso, se dá para fazer isso aí. Tá? Vamos lá. Bom, gente, então olha lá, a gente fez uma mágica aqui, apareceu um bocado de coisa na bancada aqui, mas a gente vai fazer aqui basicamente o equivalente elétrico do que a gente acabou de mostrar para vocês com os dois diapasões, né? Onde a gente citou um dos diapasões como emissor e detectou o sinal visto, né, pelo segundo. Olha, como é que a gente faz um análogo elétrico disso? Bom, primeiro eu preciso de um emissor. Então aqui eu tenho um gerador de funções que vai me gerar uma certa corrente elétrica com uma determinada frequência que eu posso variar, né? Esse gerador vai fazer circular uma corrente aqui com essa mesma frequência, uma corrente alternada, né? E esse circuito aqui vai emitir aqui uma onda, só que é uma onda eletromagnética, diferente da onda sonora que a gente acabou de ver, né? Essa onda eletromagnética ela tem umas características muito interessantes, porque ela pode se propagar a largas distâncias e ela não precisa de meio para se propagar. Né? Isso vai ter implicações bem interessantes, como a gente vai discutir daqui a pouco. E o nosso receptor? O nosso receptor vai ser outro circuito parecido com esse. Então, eu tenho aqui a minha bobina, só que aqui a gente colocou, né, esse sistema para ser detectado a corrente com esse medidor, né, que a gente chama de galvanômetro. Então, ele consegue detectar correntes bastante pequenas. Se você olhar aqui atrás, ó, você vê que tem um capacitor aqui. Né? Então, combinando esse capacitor com a resistência da bobina, ou a resistência do sistema completo, e mais a indutância da bobina, você tem um circuito daquele que eu acabei de discutir com vocês lá, né? Um circuito RLC que pode ser ajustado para uma certa frequência de ressonância. Basta eu ajustar o valor do capacitor que eu coloco aqui. Né? Então, a gente ajustou esse sistema para que a frequência de ressonância dele fosse de mais ou menos 5 kHz. E aqui eu vou então gerar uma onda eletromagnética que vai estar aqui no espaço com várias frequências. Vamos variar a frequência, como a gente fez lá no caso anterior com o osciloscópio lá. Aqui no caso a gente vai de 1 kHz até 8 kHz. E aí vocês vão ver a corrente que vai aparecer aqui. Ó. Veja que esse sistema aqui é totalmente desacoplado daquele, não tem nenhum contato elétrico entre os dois. Né? Então vamos ver o que acontece.
Nessa frequência, você vê que a corrente aqui, que circula nesse circuito, é 0. Agora eu vou aumentar a frequência. Vamos aumentando lá, ó. Opa, fiz diminuir. Vamos aumentando aqui, 1.1, 1.2. Né? Veja que a corrente continua sendo 0 lá. Né? À medida que eu vou aumentando, corrente 0 ainda. Lembra que a gente ajustou para que a ressonância esteja em torno de 5 kHz. Olha lá. 4, 4.3. Ó, o que aconteceu? Então, para essa frequência aqui, eu tenho uma corrente induzida nesse sistema, porque é exatamente a frequência de ressonância desse sistema. Tá? Se eu continuar aumentando a frequência, veja o que acontece com essa corrente. Continuei aumentando aqui, ó, a corrente diminui. Então, se eu pensar na corrente como função da frequência, eu vejo então um pico exatamente na frequência de ressonância, totalmente análogo ao sistema mecânico que a gente discutiu. Você falou assim, vamos fazer mais uma coisa, vamos tentar mudar a frequência de ressonância desse cara, a frequência natural desse circuito. Bom, aqui a gente teria que substituir o capacitor, que é meio chato de fazer, mas a gente tem outro idêntico a esse aqui, né, onde a gente tem um capacitor diferente. Então agora eu vou colocar esse aqui na frente, né? E aqui, basicamente, eu tenho outro valor de capacitância. Vocês podem até ver a forma do capacitor aí, ó, que são diferentes. Esse aqui eu tenho um capacitor de 100 nanofarads, e aqui eu tenho outro de 22 nanofarads, tá? Então, esse cara aqui está associado a esse, e esse está associado a esse. Não tem nenhum contato entre os dois. Ó, vamos ver o que acontece agora, ó. Bom, aqui eu já passei a frequência de ressonância desse. Agora vamos continuar aumentando a frequência. Nesse circuito aqui, a gente calculou uma frequência de ressonância para mais ou menos 10 kHz. Então vamos lá, vou continuar aumentando. Você vê que não tem corrente em nenhum dos dois. Opa, foi diminuir, né? Apareceu a ressonância desse aqui. Eu vou aumentar agora. 7... 8, está chegando, olha lá, apareceu agora a corrente nesse circuito, enquanto que nesse não tem nada, porque está fora da ressonância dele, mas está na ressonância desse aqui. Se eu continuar aumentando, a corrente vai a 0 novamente. Bom, olha só, então agora vamos fazer o seguinte, ó, eu vou voltar a frequência, vocês vão ver claramente que um vai ressoar a 10 kHz, e outro ressoa a 5 kHz. Ó, vai aparecer corrente aqui quando eu estou próximo de 10 kHz, eu vou diminuindo a frequência, na hora que eu chegar, né, agora não aparece nenhum, está fora da ressonância dos dois, quando eu chego aqui em torno de 5 kHz, aparece corrente no outro. Né? Gente, isso aqui é essencialmente a mesma coisa que você tem aí no seu celular ou na rádio da sua casa. Né? Isso aqui representa lá a torre de transmissão, seja do celular ou da rádio. Essa torre, ela emite um sinal no espaço, né, com uma frequência característica dessa torre. E o seu circuito aí, o seu aparelho, ele está sintonizado para receber aquela frequência, ou seja, a frequência natural desse sistema é a frequência de transmissão lá. Né? Dessa maneira, se você tem, por exemplo, duas rádios, uma com uma certa frequência e outra com uma diferente, e o seu circuito está sintonizado em uma das rádios, só o sinal daquela rádio que aparece no seu circuito, então você só escuta o sinal daquela sua rádio. Né? Se você quer mudar a rádio, o que você muda? Você vai lá e mexe no botão. O que você está mudando no botão lá? Você está mudando o valor de uma capacitância, que faz com aquele mesmo circuito seu, agora tem uma frequência natural diferente. Se você casar essa frequência natural com a frequência de outra rádio, você pega a outra rádio. Né? Então, é um exemplo de sistema de transmissão de energia através de ondas, só que agora ondas eletromagnéticas.
Qual que é a grande vantagem disso, de usar ondas eletromagnéticas? A grande vantagem é que ondas eletromagnéticas elas se propagam por grandes distâncias, quase sem nenhuma atenuação, né? Então você perde pouca energia na transmissão em grandes distâncias, inclusive elas podem viajar no vácuo, coisa que as ondas mecânicas não fazem. Então, com isso você consegue fazer esse tipo de transmissão de energia através do espaço de uma forma muito eficiente. Tá? Essa é uma das principais aplicações que a gente tem do fenômeno de ressonância, de maneira geral. Bom, pessoal, a gente acabou de ver, então, né, que se você pegar, por exemplo, um diapasão e outro diapasão aqui, e esse vai agir como transmissor e esse receptor, e os dois têm a mesma frequência, quando eu excitar essa frequência do diapasão, eu posso detectar por uma oscilação desse segundo. Né? Agora, o que vai acontecer se eu pegar um terceiro diapasão com a mesma frequência e colocar aqui no meio? Né? Basicamente, eu tenho uma questão de transferência de energia. Esse aqui está emitindo uma certa quantidade de energia em forma de onda sonora e esse aqui está detectando uma parte dessa energia. Se eu coloco outro no meio com a mesma frequência, parte da energia que estava sendo detectada lá vai ser usada por esse para ele oscilar. Então, a energia ou a amplitude de oscilação desse diapasão aqui, a gente espera que diminua, porque tem que ter conservação de energia, não existe almoço de graça, né? Certo? Então, esse é um fenômeno interessante, que você pode detectar a presença desse elemento estranho aqui, observando a oscilação do seu detector ali, né? Bom, no caso de diapasão, isso é interessante, você poderia mostrar isso aqui, mas não é tão interessante do ponto de vista de aplicações. Mas a gente viu o equivalente elétrico, né? Onde a gente tinha aqui um sistema funcionando com o emissor e esse aqui como detector, que a gente até viu que na ressonância, né? Ou seja, quando a frequência que esse emitia, né, coincidia com a frequência de ressonância desse, você detectava um sinal elétrico aqui, uma corrente, né? O que acontece se eu pegar um sistema idêntico a esse, ou idêntico no sentido com a mesma frequência de ressonância e colocar no meio? Eu espero que aconteça exatamente a mesma coisa. Parte da energia que foi emitida aqui vai fazer circular uma corrente nesse cara e a corrente desse cara aqui vai o quê? Diminuir. Então eu posso detectar a presença de um segundo circuito ressonante aqui no meio, observando a corrente lá no meu detetor, né? E de fácil ser usado, né, em tecnologia, pessoal. Vocês já viram esse tipo de sistema aqui, né? Nas lojas de shopping, por exemplo, é muito comum, na saída você tem uma coisa desse tipo. E lá na roupa, né, que você tem, por exemplo, você tem esses mecanismos aqui, né? Para que serve esse negócio? Sabe o que tem aí dentro? Aqui dentro tem basicamente um circuito desses RLC que eu falei para vocês, onde você ajusta os valores dos capacitores, os indutores lá, para determinar uma certa frequência de ressonância, que é a frequência de ressonância entre esses dois circuitos. Um aqui age como emissor, outro age como detector, para uma certa frequência de ressonância, e o que está lá na roupa, ele está sintonizado para a mesma frequência desse. De modo que se você passar aqui na roupa com esse circuito, isso aqui detecta, ocorre uma diminuição da corrente, e aí você sabe que alguém está saindo com esse sistema aqui, né? O que você faz quando você compra a roupa? O cara tira isso, então você não passa com esse carinha lá, né? Então é um detector de roubo baseado, né, na absorção ressonante de energia, tá? Tem outros sistemas que você pode, que são até mais interessantes, porque hoje em dia o que você pode fazer? Ao invés de pegar, por exemplo, a minha bobina, como é o que tem aqui tem um fiozinho enrolado, tem um capacitor, né, físico. Aqui também, mas aqui ao invés de você fazer, você faz um circuito impresso. Então você tem aqui um papel com uma tinta metálica que você desenha, enrola aqui e faz o mesmo efeito que um fio enrolado. Aqui também tem essas partes aqui, né? Você coloca uma chapinha de um lado e outra do outro, que faz o mesmo efeito de um capacitor. E dependendo da geometria que você coloca aqui, você vai ter então uma frequência de ressonância associada a essa chapinha aqui, né? O famoso tag. Então quando você passa com o seu carro lá
e o sistema detecta que, olha, esse cara está cadastrado, é porque você tem esse tag, no pedágio, por exemplo, né? E aí ele abre a cancela para você passar. Isso aqui também é usado em sistemas anti-roubos, né? A mesma história, você tem aqui um emissor, um detetor, né? E se você passa com o chip ou com o tag, né, sintonizado na frequência correta, né, isso vai funcionar para uma certa frequência que esse sistema foi projetado, ele detecta que tem alguém saindo com alguma coisa do tag. É o que você tem, por exemplo, aqui na nossa biblioteca do IFIS, que tem um sistema desse. Se você sai com o livro sem você desabilitar esse sistema, o sistema apita, né, tem alguém saindo com o livro sem cadastrar. Tá certo? Então, essa é uma coisa bem interessante de aplicação tecnológica. Agora é o seguinte, isso aqui só fala para você se tem alguma coisa saindo, né? Ou uma roupa, ou um livro, ou o carro, né, aciona a sua cancela. Será que tem como você detectar o que está saindo? Né? E de fato tem sistemas que usam isso também. Aí o sistema é um pouquinho diferente, porque você tem aqui, ó, o seu circuito, olha, novamente, fio enrolado, aqui tem uns capacitores. Isso aqui é mais moderno, digamos assim, mais elaborado, porque aqui você tem um microchip, um microcontrolador. Esse microcontrolador, ele tem lá dentro dele gravado um número, né? Só que normalmente esse microcontrolador está desativado, porque não tem corrente elétrica no circuito, não tem carga que alimente esse microcontrolador, né? E aí o que você faz? Você acopla isso no seu circuito ressonante e quando esse sistema entra em ressonância com o seu emissor, né? O que acontece é que você tem um capacitorzinho aqui que armazena energia e descarrega essa energia no microcontrolador. E aí você tem um circuito que emite um sinal, né, que tem a codificação do número que está escrito lá. Então, se você pega um microcontrolador desse e coloca num certo produto e associa esse produto com aquele número, você sabe que produto que está saindo. É o que tem, por exemplo, nos supermercados modernos, né, hoje, onde você simplesmente vai colocando as coisas dentro do carrinho, chega no final, você passa numa cabine lá e, essencialmente, do outro lado sai tudo que tem dentro do carrinho, porque cada produto tem um desses com um número diferente, então ele sabe exatamente o que você está levando, né? E se você tem, inclusive, o seu cartão de crédito cadastrado lá no supermercado, isso já vai debitado direto na sua conta, né? É a modernidade dos dias, baseado em quê? Em fenômenos ressonantes, né? Isso é que é muito interessante do ponto de vista que a gente está estudando aqui no nosso curso, né? Bom, gente, então vamos lá para o nosso experimento principal, né? Como eu já disse anteriormente, o nosso objetivo vai ser caracterizar a ressonância mecânica em um sistema massa-mola. E a gente vai, basicamente, investigar isso tanto para uma oscilação no ar, como para uma oscilação na água, né? O nosso sistema, então, é um sistema aqui massa-mola, basicamente, onde a gente tem aqui um motorzinho que força esse sistema a oscilar com uma certa frequência pré-definida pela frequência do motor. Então vamos lá, vamos começar então sobre o experimento da curva para levantar a curva de ressonância no sistema massa-mola no ar, né? Nosso objetivo então é caracterizar essa curva, tá? E para isso a gente vai poder, por exemplo, se você quiser comparar os valores que você obtém aqui, você pode usar o valor da constante elástica determinado lá no experimento do MHS. É exatamente a mesma mola que foi utilizada lá. Então, o K que você determinou lá vale também para cá. Tá? A massa oscilante, nesse caso, ela é composta aqui, ó, por 3 elementos. Tem aqui um elemento mais pesado, que é uma pecinha de chumbo, tem um disco e uma bolinha de isopor. A bolinha de isopor vai ser para você tomar a sua referência de oscilação. Então, basicamente, você vai medir a amplitude de oscilação olhando para a posição da bolinha. Tá? O disco, a função dele principal é a seguinte: quando você está oscilando um sistema no ar, a viscosidade é muito baixa. Normalmente, quando você chega próximo da ressonância, essa amplitude começa a aumentar demais, né? E isso impede que você caracterize com precisão a sua curva de ressonância, né? Atrapalha.
Além disso, né, a frequência desse motor que a gente usa, que é um motor de para-brisa de carro normal, né, ela não é tão estável. Então, como você tem que variar muito pouco a frequência para pegar o máximo da oscilação no ar, tá? Essa variação está dentro do limite de estabilidade da frequência desse motor. Então, para evitar que você tenha essas duas coisas contribuindo para você não conseguir, de fato, caracterizar a sua curva de ressonância, o que a gente fez foi adicionar o disquinho. O disquinho, né, faz com que você tenha mais amortecimento no ar, a sua curva de ressonância, como nós vimos, obviamente vai ficar mais larga, mas você vai conseguir caracterizar completamente essa curva de ressonância, pegar todos os pontos e determinar exatamente qual é a frequência de ressonância, caracterizar a largura dessa curva. Tá? Então, por isso que a gente usou o disquinho aqui adicionado ao nossa pecinha de chumbo para a massa oscilante. Aqui está o peso do sistema inteiro, a massa do sistema inteiro. Tá? Então, você pode usar isso aqui nos seus cálculos que forem necessários. Bom, só para mostrar agora para vocês como é que é o sisteminha aqui, ó, que mede a frequência de oscilação do motor. De fato, aqui você tem um relógio, um mostrador de um relógio, e o que esse relógio vai te mostrar é o período de oscilação desse motor, ou seja, o tempo que esse motor dá uma volta, que vai ser o mesmo período da força que está fazendo esse sistema oscilar. Então, esse motor roda, aqui tem uma engrenagem que faz esse cara rodar, e isso faz essa pecinha aqui ir para cima e para baixo, ou seja, você força o seu oscilador a oscilar naquela frequência. Como é que se mede esse período? Basicamente o que você tem é isso aqui, ó, né? Você tem aqui uma pecinha em U, que é uma pecinha em preto, e aqui, solidária a esse cilindrinho aqui, você tem um ponto que passa dentro dessa pecinha em U, mais ou menos assim, né? E interrompe um feixe, que é um feixe de infravermelho. Então você pode detectar um instante em que esse feixe é interrompido, e depois o sistema espera o sistema dar 5 voltas, e mede o tempo total, né, de 5 voltas dividido por 5, determina então qual é o período da oscilação do motor, né, porque você está medindo aqui em cima. Só para mostrar para vocês, aqui está um videozinho. Ó. O sistema roda aqui, vai aparecer a pecinha, tá vendo? Interrompeu. Né? Depois isso aqui continua rodando, você vai contando quantas vezes interrompe, depois de 5 interrompimentos, você capta o valor de 5 períodos e internamente divide por 5, que é o que é mostrado no seu relógio. O que é mostrado no seu relógio é o período, tá? Já com todas as contas feitas, é o período de rotação desse motor, que é o período de oscilação, né, da força motriz aqui. Então, basicamente, o que você precisa ficar atento na hora de realizar, de coletar os seus dados aqui, tá? Primeiro, você precisa medir inicialmente o ponto de equilíbrio. Você vai usar a sua referência, que é a bolinha, e medir onde é que ela está quando não há nenhuma oscilação ainda. Então, isso vai ser mostrado para vocês através de um zoom na câmera. Depois, você vai ter que anotar a amplitude da oscilação e o período logo em seguida ao aparecimento de um sinal vermelho aqui. Por que isso, gente? Porque basicamente é o seguinte, a gente poderia mostrar todas as oscilações para vocês e vocês teriam que pegar o máximo de cada oscilação e aí a gente variaria a frequência de excitação, você teria que pegar o máximo novamente, mas para você ter uma curva bonitinha, né, com vários pontos, a gente teria que mostrar várias oscilações para vocês com várias frequências de oscilações. Normalmente aqui no laboratório você demoraria aí uns 40, 50 minutos para fazer o experimento, né? Fazendo ali a olho ou então coletando os dados em tempo real. Tá? Aqui a gente tem que mostrar o dado em câmera lenta para você. Então esses 50 minutos viram o quê? 4 ou 5 horas. Certo? Então o que nós fizemos? Nós só vamos mostrar o instante em que a bolinha está próximo de um máximo de oscilação. De modo que quando ela estiver próxima de um máximo de oscilação, vai aparecer aqui uma bolinha vermelha, um sinal vermelho. Então, apareceu o sinal vermelho, fica de olho aqui na bolinha azul, né? E ela vai chegar no máximo, anota o valor máximo que ela chegou, que vai ser o máximo de oscilação, para aquele período, que vai estar mostrado aqui do lado para você também. Então, é basicamente anotar o período e ver o máximo que a bolinha chegou após aparecer a bolinha vermelha. Tá? Então, fique de olho aí para você fazer isso. Com isso, você consegue coletar os dados num tempo bastante razoável. Tá? E depois que você já tem a amplitude de oscilação para cada período da força motriz,
né? Você pode transformar esse período em frequência da força motriz, você pode analisar o comportamento da amplitude como função da frequência de excitação, ou seja, você levanta a sua curva de ressonância e vai poder fazer as suas análises em cima dessa curva. Ok? Então, basicamente é isso. Vamos então à nossa medida, primeiro, ressonância no sistema massa-mola no ar, tá? Vamos lá. Então tá aqui o sistema, eu vou disparar. Ah, começou. Essa é a posição de equilíbrio. Você já pode anotar aí. Ó, agora já vai aparecer, ó, já está oscilando, depois com essa frequência. Apareceu a bolinha média amplitude. E o período da força é esse. Mudou o período da força. Vai aparecer a bolinha. Muda média amplitude aí no máximo. Essa já é outra frequência. Agora mudou a frequência novamente. Vai aparecer a bolinha vermelha, média amplitude. Tá? Mudou novamente. Bolinha vermelha, média amplitude. Veja que o período está diminuindo, quer dizer que a frequência está aumentando. Mediu. Já é outra oscilação, com outro período. Vai lá, apareceu, mediu. Apareceu a bolinha, meça o período e espere até chegar na amplitude máxima. A ideia é essa. Apareceu, mediu o máximo, viu o período. Veja que agora a amplitude já está começando a aumentar, ó, porque está chegando mais próximo da ressonância. Vai lá. Apareceu a bolinha, mediu a amplitude. Olha lá como a amplitude já está maior agora. Ó. Agora já é um novo período da força. Apareceu, mediu. Sempre esse procedimento, tá? E aí você vai ter que pegar vários pontos aí. Olha como a amplitude já está maior. Ó. Essa indicação aqui é só uma indicação de uma régua milimetrada. Você tem que subtrair isso do ponto de equilíbrio para achar a amplitude, é claro. Então, agora você vai fazendo a medida aí. Olha só como a amplitude está aumentando, à medida que você vai variando o período da força. Ó, já está quase lá em cima, chegando mais próximo e mais próximo da ressonância. Veja que antes a mola nem aparecia, agora a mola já está aparecendo, porque a amplitude está bem alta. Ó. Daqui a pouco vai ter até que mudar o zoom da câmera, porque a amplitude vai sair do seu campo de visão aí. Ó, mediu o máximo, viu o período. Opa, agora já parece que já deu uma diminuída. Então, significa que já passou pela ressonância. Voltou o zoom da câmera. A amplitude já vem diminuindo agora. Ou seja, nós já passamos pela frequência de ressonância, mas continua medindo aí para você levantar a curva completa.
Então tá aí, pessoal. Então agora vocês têm o resultado aí para analisar, né? E podem fazer isso. Próximo experimento, gente. Agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que para um sistema massa-mola na água, tá? Então a ideia seria a gente levantar essa curva de ressonância para o nosso sistema massa-mola agora oscilando, né, na água. Tá? E nosso objetivo então vai ser caracterizar, né, a curva de ressonância de um sistema massa-mola forçado na água. Novamente você tem o K, é o mesmo determinado no MAS, no MHS, e a medida da massa oscilante agora está mostrada para vocês. Lembrando, agora a gente não tem o disco, a massa é um pouquinho diferente, né? Aquele disco era um disco de alumínio bem levinho. Tá? Aqui é o sistema de aquisição, que eu já discuti com vocês como é que funciona, o sistema de determinação do período de rotação. O esquema é exatamente a mesma coisa, né? Vocês vão medir o período, né, e a amplitude da oscilação. Tá? Então vamos lá. Então o que a gente vai precisar? Medir o ponto de equilíbrio, anotar a amplitude de oscilação e o período, logo em seguida o aparecimento do sinal vermelho. Igualzinho você tinha no caso anterior. Tá? Então a gente pode fazer isso aí e depois analisar novamente o comparamento da curva de ressonância e determinar os parâmetros dela. Tá? Então, mesma coisa do caso anterior, apareceu o sinal vermelho, mede o ponto máximo onde a bolinha vai atingir, né? Onde a bolinha vai chegar e o período que vai estar mostrado para você aqui no mostrador do relógio. Então vamos lá. Então essa é a posição de equilíbrio, agora você vai usar a própria massa oscilante aí, a massinha como referência. Aí já está mostrando o primeiro caso, esse é o período da oscilação, olha lá, chegou no máximo, apareceu a bolinha, mede o valor lá que chegou no máximo. Agora já apareceu o segundo período. O terceiro. Apareceu a bolinha, mediu.
Ok, gente, então vocês têm aí agora todos os dados para você coletar e fazer as análises depois. Bom, e que análises, né, de modo geral, que a gente espera que vocês façam nesse experimento? Bom, primeiro, né, baseado aí nos conceitos apresentados, é sempre interessante você fazer uma discussão sobre as principais características, né, do fenômeno de ressonância, principalmente em sistemas mecânicos, tá? Depois, agora, né, você pode discutir o comportamento geral da curva de ressonância, né, que é basicamente a amplitude da oscilação como função da frequência de excitação no sistema massa-mola, né, e nós apresentamos para vocês o caso do oscilador forçado no ar e na água. Tá? Você pode determinar as frequências, as larguras, a meia altura e comparar esses dois casos. Depois, comparar as frequências de ressonância, as larguras de meia altura, né, e discutir as diferenças entre essas grandezas frente às características da força dissipativa em cada sistema. Tá? Então, basicamente, é um conjunto de análises, vocês vão receber um roteiro específico com mais detalhes sobre as análises a serem realizadas. E você pode também ver esse roteiro que vai estar junto ao link desse vídeo. Resumo do vídeo então, pessoal. Nós apresentamos conceitos envolvidos na descrição de oscilações forçadas com amortecimento em sistemas massa-mola. Tá? Nós discutimos a solução analítica da equação do movimento para um oscilador harmônico forçado com amortecimento por uma força viscosa proporcional à velocidade, isso no regime estacionário. Tá? Discutimos as características das curvas da amplitude de oscilação como função da frequência de um oscilador forçado com amortecimento e o aparecimento, né, do fenômeno da ressonância, no caso, a ressonância mecânica. Apresentamos exemplos reais, né, relacionados ao fenômeno de ressonância estrutural, ressonância aerostática, ressonância de solo. Né. Fizemos também uma discussão sobre a equivalência entre sistemas ressonantes elétricos e mecânicos. Tá. Apresentamos exemplos de aplicação da ressonância em sistemas elétricos, tá. E apresentamos experimentos sobre oscilações forçadas com amortecimento no ar e na água para sua coleta de dados e para posterior análise. Tá? Então, vídeos sobre oscilações mecânicas que nós temos disponíveis para vocês aí. Nós temos então o vídeo do oscilador harmônico simples, onde a gente discutiu a formulação, a equação do movimento e a sua solução. Né? O vídeo do oscilador harmônico simples, onde a gente discutiu especificamente sistemas massa-mola e pêndulo, né? Nesses você tem coleta de dados. Os osciladores harmônicos amortecido e forçado, onde a gente discutiu formulação, equação do movimento e sua solução também. E também o oscilador amortecido, né? Onde a gente discutiu com vocês alguns regimes e tipos de amortecimento, especificamente para sistema massa-mola, onde novamente você tem coleta de dados. E por fim, esse vídeo, onde a gente tratou do oscilador harmônico forçado e em particular da ressonância, né, mecânica, onde a gente apresentou para vocês também dados para serem coletados. Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e muito bom trabalho aí na sua análise e confecção do seu relatório.